dizendo o que é que eu preciso enquanto consultor para auxiliar vocês, agricultores. Eu já encaminhei alguns pontos, na verdade 8 pontos, que são os pontos determinantes que eu vou estar trabalhando com assessoria técnica. Então eu vou estar trazendo alguns aqui, por exemplo. A gente sabe que para vocês participarem do plano de negociação opcional, vocês têm que assinar um termo de adesão. E esse termo de adesão é assinado junto com a empresa, com a Anglo American. Então, o que é que a gente está precisando nesse momento? Que vocês tragam essa informação. Então, a primeira coisa é para fazer um filtro. Quem já assinou, aqueles que já assinaram, em que fase se encontra isso? Está ainda em negociação inicial, se já há uma negociação formal, ou se já houve a conclusão da negociação. Então a gente sabe que essa consultoria ela tem um prazo de 6 meses. Então a gente está correndo contra o relógio. Com certeza não é de interesse que para a Anglo American que essa consultoria ela tenha sucesso. Então a gente tem necessidade de buscar muitas informações junto com a própria empresa. Mas vocês, enquanto agricultores, vocês podem estar dando esse suporte para a gente. Então a gente precisa, por exemplo, aquelas pessoas que assinaram o termo de adesão, a empresa se compromete a fazer uma série de levantamentos. Então, levantamento documental. O que seria levantamento documental? Nome do proprietário, os documentos do proprietário, documento do imóvel, para a gente perceber a situação, como é que está, de quem é o imóvel, quem é que mora, essas informações. Tem também o levantamento topográfico. O que seria o levantamento topográfico? É aquela planta onde provavelmente o técnico da empresa foi lá, mediu e te entregou uma planta. Essa informação para a gente é importante também. Além disso, tem um levantamento patrimonial, que exatamente é o valor que eles vão aferir da sua propriedade. Esse levantamento patrimonial seria quanto é que valeria a sua terra, qual é a área, qual é o valor por hectare, quais são as benfeitorias atingidas, as medidas dessas benfeitorias. Então essas informações é o ponto de partida, certo? Então eu não posso, enquanto consultor, sair medindo à torta e à direita sem saber o que a empresa está discutindo. Nosso serviço é de consultoria. Então a gente tem que partir de um primeiro ponto. Então qual é o primeiro ponto para a gente estar começando essa discussão do valor da sua propriedade? É perceber, então ver quem foi que já começou essa negociação. Acredito que não há nenhum problema em vocês assinarem o termo de adesão. O termo de adesão é o ponto inicial da negociação. Então eu só posso, enquanto consultor, estar assessorando vocês quando vocês iniciam essa negociação. Porque a partir dali é que eu vou saber qual foi a área que eles mediram. E aí a gente pode verificar com vocês se essa área realmente é a área que vocês estão morando, que vocês acham que são de vocês. Inclusive o levantamento topográfico, quando é feito pela empresa, ou uma contratada dela, é necessário que o proprietário acompanhe para saber exatamente quais são as divisas, quais são os vizinhos, certo? E também o levantamento patrimonial para a gente saber o que exatamente eles mediram e qual foi o valor que eles vão pagar, por exemplo, pela sua área, da sua casa e por aí vai. Então essas informações são ponto de partida da nossa consultoria especializada. Então é necessário ter essas informações. E essas informações é direito de vocês terem, certo? Que seja, como eles dizem que são sigilosos, mas para que eu possa te ajudar, enquanto agricultor, dando essa assessoria, eu preciso saber exatamente o que eles mediram, qual foi o valor da sua terra, onde é que se localiza, porque a partir daí é que eu vou perceber se realmente o valor que eles estão apresentando é justo. Pela nossa experiência, a gente percebe que normalmente eles querem pagar o valor de mercado da propriedade. Só que a gente não está discutindo o valor de propriedade, de mercado apenas, nós estamos discutindo a justa indenização. Vocês lembram que eu falei que quando é a negociação, por exemplo, quando você tem interesse de comprar um imóvel, você conversa com o vizinho, ou então aquele que está vendendo, os dois têm interesse de negociar. No caso de vocês, não. Então é necessário que a empresa pague a justa indenização. E essa justa indenização é muito mais do que o valor da sua propriedade. Então é isso que a gente vai buscar fazer nessa consultoria especializada. Então, retomando, é necessário a gente primeiro ver quem foram essas pessoas que já assinaram. A minha sugestão enquanto consultor é que aqueles que querem iniciar a negociação já assinem esse termo de adesão
já comunique a assessoria técnica independente para que a gente consiga já iniciar essa consultoria já nessa fase inicial. Aqueles que já assinaram, se não tem essa documentação que eu falei, a planta, o memorial descritivo, a documentação do imóvel, vocês solicitem o laudo de avaliação, vocês podem solicitar para a empresa. Inclusive a assessoria está aí justamente para dar esse suporte para vocês. Como é que eu vou solicitar? Porque são essas informações que eu preciso, é o ponto de partida do cálculo da justa indenização. Certo? Outro ponto que a gente vai estar trabalhando aí, junto com a assessoria técnica, é o aspecto da regularização fundiária e ambiental das propriedades. A gente, enquanto consultor, a gente defende que inicialmente, antes mesmo de apresentar qualquer valor de propriedade, é necessário que esses imóveis, a fazenda, o sítio de vocês, já estejam regular do ponto de vista fundiário e ambiental. O que seria isso? A gente sabe que tem muita propriedade que é de herança, que ou então está em recibo. Para que haja uma negociação, é importante que essas informações já estejam bem desvencilhadas, ou seja, que já haja a documentação tudo certa, se for necessário já entre o uso capião. E a gente, enquanto consultor, está orientando a assessoria técnica de buscar essa demanda, apresentar essa demanda para a própria ângulo. Porque se o imóvel ele não está regulado do ponto de vista cartorário, isso pode ser um motivo, inclusive, de não haver a negociação. Então possa ser que a gente discuta preço, discuta valor de indenização e lá na frente a empresa pode se desvencilhar da situação e falar que não pode adquirir o imóvel porque o imóvel não está regular. Então esse aí é o primeiro ponto de partida e é uma causa que nós, enquanto consultores do plano de negociação, nós vamos defender vocês para que haja essa regularização fundiária inicialmente, certo? E os outros pontos com relação ao cálculo do lucro cessante, como é que vai ser feito isso? Já estamos passando essas informações para a assessoria técnica, para aquelas áreas que a gente ouve falar que o proprietário está lá cultivando e daqui a pouco chega alguém, um contratado do empreendedor e fala, não precisa fazer mais nada não, que a gente vai comprar seu imóvel e o que você fizer vai perder. E aí você passa 1 ano, 2 anos esperando resolver sua situação e para a sua vida. E aí quem é que vai pagar pelo que você deixou de produzir? Então essas informações também, a consultoria especializada, a gente vai estar buscando, junto com a equipe de campo, a equipe da assessoria técnica vai estar dando esse suporte para vocês. Com relação a prazos, como eu falei a vocês, a assessoria técnica nos contratou no período de 6 meses. Então, nós estamos correndo contra o relógio. Em 6 meses é possível fazer essa consultoria? Sim, com certeza. Mas a gente precisa do suporte de vocês exatamente passando essas informações, nos vendo como parceiros, certo? Criando essa relação de confiança, porque nós estamos aqui justamente para dar assessoria para vocês. Então, essa primeira etapa da análise dos dados iniciais já foi feita, a questão do mercado de terra, tipo de terra, o valor da terra. A gente percebe que o valor da terra de vocês é um valor diferenciado. Isso a gente consegue perceber quando a gente conversa com corretores, proprietários, o próprio empresários que trabalham nessa área, porque a área de vocês, além de ter um potencial agrícola, ele tem um potencial minerário. Então é uma área de interesse mineral. Isso tudo, junto com a assessoria técnica, já está buscando elementos que fundamente, que leve essa defesa em qualquer mesa de negociação. Nós não estamos tratando de área que vai ser para criação de animal, cultivo. São áreas que têm um potencial na superfície, que é exatamente o potencial agrícola, mas também tem um potencial financeiro debaixo da terra, que a gente sabe que é o minério de ferro. Então, essa terra é uma terra diferenciada, e isso nós vamos estar buscando quando for determinar o valor de mercado da terra. Um ponto também que a gente está buscando, e que é uma crítica que muitos agricultores fazem com a chegada desse empreendimento, meu vizinho ele comprou um imóvel do meu vizinho por 50 mil hectares e agora ele quer pagar 15 mil. Por que isso? A terra mudou de preço tão assim? Então nós vamos estar buscando elementos que fortaleçam essa informação. Então buscando criar uma planta de valor, por exemplo, da região, a gente saber exatamente quais foram os negócios realizados pela empresa, os valores que foram pagos, a época que foi paga, justamente para que a gente consiga fazer uma defesa técnica de vocês, tá? A consultoria especializada,
é exatamente para isso, para que façam uma negociação e uma defesa de vocês técnica, que a gente consiga sentar em qualquer mesa de negociação e consiga defender do ponto de vista técnico uma justa indenização. Então, reforçando para vocês, eu vou estar à disposição, certo? Posso estar gravando mais vídeos. Em fevereiro agora estarei aí com minha equipe, já fazendo o trabalho de campo. Esse trabalho de campo é exatamente o que eu falei, fazendo algumas avaliações, discutindo a questão do lucro cessante, certo? Nós vamos estar com a equipe para dar essa assessoria para vocês. E é isso, pessoal. Estou à disposição. Sugiro a vocês que estabeleçam esse laço de confiança com a gente. Aquelas pessoas que já assinaram o termo de adesão, já tragam essa informação para a gente, essa documentação. Aqueles que não têm, já solicitem através da assessoria a Junta Anglo. E aquelas pessoas que querem fazer realmente o plano de negociação, que pretendem sair, sugiro a vocês, junto com a assessoria, que já façam esse termo de assinatura, termo de adesão, para que a gente consiga também atuar com vocês. É isso, pessoal. Estou à disposição. Muito obrigado e boa noite.